interessante, no processo de desestatização do trem-bala, do trem de alta velocidade, existe uma exceção à liderança de consórcios por empresas estrangeiras. Então, o consórcio poderá ser liderado por empresas estrangeiras. Isso gerou uma polêmica enorme, porque é uma exceção ao que está na 8666. Agora, no momento em que existe uma onda de institucionalização de uma política global, a gente observa um movimento muito nítido, por exemplo, que liga esses incisos, parágrafos 5º a 13, a políticas setoriais. Então, a Lei 12.598, de 2012, que trata da defesa, a área de defesa específica, ela veda controle de empresas estrangeiras. Então, vai de encontro ao que se previu no TAV. Ou seja, aqui já vem a restrição. Na área estratégica de defesa, o estrangeiro não vai ter controle. Agora, a implementação desses valores, para mim, o exemplo emblemático foi o que aconteceu com o Complexo Industrial da Saúde. Então, a necessidade de tornar o país independente em termos tecnológicos, de produção de medicamentos em relação aos laboratórios estrangeiros, gerou o seguinte: foram expedidos os decretos tratando das margens de preferência nos medicamentos. Os laboratórios estrangeiros não tinham como mensurar. O que significa isso? Como vamos aplicar isso? Então, a coisa caminhou de forma tão amarrada. Aí, lembrando até a resposta que eu dei para a Maria Tereza, esse imobilismo foi tão sentido aqui no caso, que no PROCIS nós assistimos à alteração, à inserção de mais um inciso no artigo 24 da Lei 8666, para criar a possibilidade de dispensa de licitação, no caso de transferência de tecnologia, para fabricação de medicamentos, visando a independência tecnológica do país. Então, a gente pega uma situação dessa e fala, isso é o cúmulo do desespero, existe violação. Então, a gente vê esse programa, esse PROCIS, por exemplo, né, esse inciso novo, no 24, ele legitima completamente, na minha visão, não existe violação à isonomia, porque estamos implementando, está claro que nós estamos falando de um caso concreto, tanto o PROCIS quanto a lei de defesa. Tá, mas é aquela história, uma coisa justifica a outra, é conciliar princípios. Agora, falar em tese, né, se a gente pensar a quantidade de objetos que nós vamos enfrentar para essa conciliação, realmente não é uma tarefa fácil.